A nossa história de hoje é sobre um dos casais mais lindos e mais amados da literatura. Orgulho e Preconceito é um romance da inglesa Jane Austen, publicado pela primeira vez em 1813, mas foi escrito bem antes, por volta de 1796. Com mais de 200 anos, esse grande clássico da literatura inglesa inspirou outros grandes clássicos pelo mundo e ganhou várias adaptações, até que em 2005 saiu a que é para mim a melhor adaptação cinematográfica da história. Antes de 2005, o livro teve uma adaptação de 1940 e outras mais recentes, e tem até uma versão de terror que, na minha opinião, é de um gosto bem duvidoso. A família Bennet é uma família muito simples e pacata, composta por 5 filhas, o pai delas e a mãe delas, Senhor e Senhora Bennet. O Senhor Bennet, relembrando, pai de 5 meninas, é proprietário de terras respeitável, mas que não tem muito dinheiro. Como pai de 5 mulheres, a sua preocupação é casar as filhas com homens ricos que possam sustentá-las dignamente, homens que possam proporcionar segurança não só financeira, mas também social. A senhora Bennet, mãe das meninas, é uma senhora bem caricata, obcecada com essa história de casar as filhas com homens ricos e o mais rápido possível. Jane é mestra em narrar e contrastar a personalidade de ambos nessa história desde a primeira página. Observem que nos diálogos da primeira página, a senhora Bennet fala, praticamente fala sozinha. A fala dela ocupa quase a página toda e o narrador, entre uma fala e outra, diz: o senhor Bennet não respondeu. O senhor Bennet não respondeu. É preciso captar esses indícios das entrelinhas para entender cada um dos personagens na sua plenitude. Depois vamos entendendo que a senhora Bennet é uma mulher muito prática, mas de inteligência medíocre. Já o marido é mais inteligente do que ela, mas é muito passivo. Logo nas primeiras páginas, isso é bem perceptível. Essa vida tranquila começa a se modificar quando um rapaz rico chamado Bingley, a irmã dele e o melhor amigo dele, Darcy, o famoso Mr. Darcy, decidem passar um tempo perto da propriedade da família Bennet. A senhora Bennet, mãe das meninas, logo fica alvoroçada e pensa logo em casar a mais velha, Jane, com o Sr. Bingley, que de cara já se encanta com ela. Só que o Mr. Darcy não fica empolgado com nada disso. Ele despreza todas essas investidas das pessoas do campo porque ele realmente considerava todos socialmente inferiores a ele. Esse ar snob do Mr. Darcy não passa desapercebido por Elizabeth Bennet, a famosa Lizzie, a segunda filha dos Bennet, logo depois de Jane. Ao contrário do roteiro habitual dos romances, em que os personagens não demoram muito para se apaixonar, Darcy e Lizzie se desprezam mutuamente em boa parte do livro. Darcy diz que Lizzie é apenas tolerável, uma mulher meio mais ou menos, e aí, com orgulho ferido, ela revida e sempre que eles podem, eles ficam se provocando, um tentando atingir o orgulho do outro. Ambos os personagens são carregados de orgulho e preconceito. Orgulho e preconceito não são exclusivos de um ou de outro, e é a partir de um baile de dança tradicional que acontece na cidade que Lizzie e Darcy passam a ter mais contato e logo começa a história entre os dois. Ela é bem ousada, altiva, provocadora às vezes. Ele é um poço de arrogância no início e o livro diz que ele estava sempre ofendendo os outros. A história dos dois vai sendo construída aos poucos. O amor é construído de forma gradativa, não nasce do nada. Eles vão passando, ambos, por transformações radicais que vão moldá-los. Eles vão amadurecendo juntos e é essa história belíssima que encanta até hoje. Amo a figura da Lizzie. Imagine que no século XVII a possibilidade de uma mulher ascender socialmente era praticamente impossível sem dote. Mas Lizzie, apesar disso, não pensava em casamento por conveniência. No livro, em várias partes, ela já demonstra que para ela seria interessante se casar por amor. Ao contrário da irmã Jane, dócil, meiga, o narrador diz que Lizzie era dotada de maior rapidez de observação do que a irmã e de menos docilidade de gênio, além de uma faculdade de julgamento que não era obscurecida
por nada. Lizzie então representa um novo tipo de heroína, né? Ela recusa algumas propostas de casamento que poderiam ser muito vantajosas para ela, justamente por essa convicção que ela tinha de existir sim a possibilidade de casar por amor. Mr. Darcy, acostumado a sempre ser bajulado por conta do status social e da riqueza, acaba se atraindo por Lizzie, que não só esnobou ele também, quanto deixava claro que para ela tudo isso não era nada. Ao mesmo tempo em que é uma obra consagradíssima, existe muita crítica em relação a essa obra e a própria Jane. Alguns consideram o romance bobinho, sem graça, chato. Geralmente são críticas infundadas e essas críticas são, via de regra, de leituras superficiais, porque não tem como você falar um absurdo desses tendo uma leitura mais atenta. Não temos críticas somente ao texto e ao enredo. Também tem a questão da crítica ao machismo que supostamente habitaria a obra. Para quem faz uma leitura com uma lente de viés mais feminista, de forma literal, fica incomodado, revoltado mesmo. Mas, obviamente, Jane é completamente sarcástica e irônica. E sim, ela está fazendo exatamente o oposto disso. O óbvio precisa sempre ser dito, né? Então, mais uma vez, ela não está apoiando aquela conjuntura social. Pelo contrário, por causa de finais felizes em sua maioria, as pessoas acham que são romances pueris, infantis, mas a obra é feita com grandes críticas sociais e realmente ela é. E se a gente analisar a época em que ela foi escrita, a gente compreende a grandeza e a relevância que ela tem. Esse livro aborda o casamento e seus vários níveis, tanto na visão do relacionamento conjugal em si, quanto ao ato de casar. As mulheres da nobreza tinham o casamento como a única forma de garantir seu sustento. Por isso eu digo que conhecer o contexto é muito importante, porque aqui não era somente um jogo de interesses propriamente dito, como as pessoas dizem. Não era só essa discussão vazia sobre simplesmente casar por interesse, por dinheiro. Não. A organização da sociedade da época era fundada na indivisibilidade e na inalienação das propriedades das terras. E sempre eram transmitidas somente aos homens. E havia esse mecanismo jurídico para garantir que as posses não saíssem do próprio círculo familiar. Então, mais do que interesse no sentido que a gente está acostumado a entender a palavra hoje, existia algo de subsistência, de manutenção de propriedade, de posse, que é o que a gente faz até hoje, mas de outras formas. Por exemplo, na sociedade de hoje, pelo menos no geral, não é completamente natural que se trabalhe para se ter uma fonte de renda e se sustentar uma família? Na época em que o livro foi escrito, século XVIII, e publicado iniciozinho do século XIX, pela própria conjuntura histórica e social, o casamento era para as mulheres aristocráticas a única forma de garantir o sustento. Mulheres da nobreza não trabalhavam, e se não se casassem com homem de posses, teriam que trabalhar, o que só faziam as mulheres de classes mais inferiores. Porém, Lizzie, de pensamento independente, questionadora de alguns dos papéis sociais da mulher, faz aquilo que não se esperava de nenhuma mulher da aristocracia rural da época, sem muitos recursos financeiros. Se negava a casar com alguém que não admirasse, que não amasse. Ela nunca sacrificaria a felicidade dela se casando com alguém apenas por dinheiro. E com isso, Jane Austen, assim como em outras obras, faz críticas bem ácidas às mulheres fúteis e tolas da sociedade da época. Em Orgulho e Preconceito, especificamente, as críticas ganham vida na figura de outras irmãs de Lizzie e até da própria mãe dela. No desenrolar da história, o nosso casal preferido vai nos surpreender pela grande evolução de sentimentos e como pessoas mesmo, com uma das mais lindas declarações de amor que existem na história da literatura. O narrador diz que uma mudança desse porte num homem tão orgulhoso produzia não somente espanto, mas gratidão, porque essa mudança só podia ser atribuída ao amor e a um amor ardente. Abrindo parênteses, queria destacar aqui também, como sempre, a importância de uma boa tradução. Como é do inglês, que é um idioma muito mais acessível do que o russo, por exemplo, dá pra gente comparar as traduções e ver exatamente qual capta melhor o sentido daquele texto. Lembrando que o trabalho de tradução é meio que cobrir uma parte para descobrir outra. Ou o tradutor foca na linguagem e na literalidade, e aí o texto fica um pouco mais engessado, às vezes mais travado, mais confuso para ler, ou ele foca no ritmo, na cadência do texto e deixa a tradução um pouco mais livre, mais fluida,
mas sem o sentido exato que o autor deixou, porque amplia muito os sentidos do texto e do contexto. É uma questão de gosto mesmo. Eu tenho 4 edições diferentes e uma das que eu mais gosto é essa que eu coloquei na capa desse vídeo, do Lúcio Cardoso, pela editora Nova Fronteira. Na trama de Orgulho e Preconceito, vamos refletindo sobre a complexidade não só dos indivíduos, mas também dos sentimentos humanos. Cada indivíduo carrega um mundo de sentimentos, medos, defeitos, virtudes e amores. E a autora nos leva sempre a reconsiderar nossas primeiras impressões. O mocinho certinho, bonitinho, pode ser o pior dos cafajestes, enquanto o cara arrogante, que a gente começa odiando, é, na verdade, o príncipe mais maravilhoso de todos os romances modernos. Em um romance de época, Jane traz um espelho das nossas próprias vidas nos dias de hoje. Além das nossas próprias histórias sobre orgulho, interesse e arrependimentos, nossa vida também diz respeito ao amor, mesmo em meio ao caos, e ela também pode nos surpreender a qualquer momento. Me contem se vocês gostam de Orgulho e Preconceito ou se têm interesse em ler, e já mandem para alguém que vai amar esse romance também. Até o próximo vídeo!